Olá, meus amigos. Tenho a honra de receber aqui meu mestre, meu orientador, querido amigo, professor Remo Suzana Júnior. Ele é o professor titular de oftalmologia da USP. Ele já foi presidente de todas as sociedades de glaucoma do mundo. Se tiver do universo, ele vai ser um dia também. Tem mais de 200 trabalhos científicos em glaucoma publicados. Tem um monte de adoradores aí afora. E a gente vai ter a honra de conversar com ele sobre um tema que é fundamental para a Sociedade Brasileira de Glaucoma. O glaucoma é a segunda maior causa de cegueira no mundo, a maior causa de cegueira irreversível no mundo. E, pasmem, a maioria dessas pessoas cegas poderiam ser tratadas e poderiam não estar cegas. Cabe a gente, não só as pessoas especialistas em glaucoma, como aqueles que gostam e tratam de oftalmologia bem, prevenir essa cegueira. Então, eu gostaria de começar, primeiro, receber o professor muito bem, com muita honra, e perguntar, professor Remo, por que é que as pessoas ficam cegas em glaucoma hoje em dia? Roberto, obrigado pela delicadeza das palavras na minha apresentação. Como sempre, você é um gentleman. É um prazer estar aqui com você. Essa pergunta é pouco feita. Você veja os congressos, raramente se pergunta por que as pessoas ficam cegas de glaucoma, quando é o objetivo maior da nossa especialidade. Nós dedicamos a vida toda para evitar que o paciente perca a visão. E se fica falando palestras e mais palestras de coisas pequenas, instrumentos, ferramentas, perde-se um tempo precioso em focar o real objetivo da nossa vida. Foi por isso que eu vendo o que se publica, por exemplo. Você talvez não vá acreditar, mas é verdade, porque eu posso documentar isso. John Hopkins, grande hospital, grande universidade nos Estados Unidos, publicou em 2018, eu estou falando três anos atrás, que, infelizmente, 15% dos pacientes tratados vão ficar cegos de glaucoma num prazo de 6 a 15 anos, tratados, pelo menos de um olho. E torna-se isso com superficialidade. 15%, para ter uma ideia, você que me ouve, é como se praticasse uma roleta russa com um revólver com um tambor de 7 balas. Você põe uma bala lá, um vai morrer. Você põe 7 pessoas. É um absurdo. E não se faz muito por isso. Por que não se faz muito por isso? Porque desde 2001, 15% dos pacientes ficam cegos em todas as publicações. E ninguém faz absolutamente nada. Daí você pega a Glaucoma Foundation, 2019, e ela escreve: infelizmente, uma vez diagnosticado de glaucoma, nós não sabemos qual paciente vai ficar cego. Então, em 6 ou 7 no máximo vai ficar cego, e eu não sei qual desse que vai ficar cego. Daí você pega o Robert Fechner, de Siracusa, e escreve um editorial que um dos grandes gaps do conhecimento em glaucoma é a falta de conhecimento de como se porta a pressão intraocular durante o dia. Ora, o fator mais importante na progressão da doença, o fator mais importante no desencadeamento da doença, não se sabe. E depois você recebe eu sou editor de um jornal muito importante na Euroásia e recebo uma mensagem de um professor pedindo para escrever sobre a fidelidade ao tratamento, que, segundo ele, é a maior causa de cegueira no mundo pelo glaucoma, falta de fidelidade. Vamos pensar um pouquinho, depois eu vou aplicar a metáfora do rinoceronte cinza. 15% fica cego tratado. Eu não sei quem vai ficar cego. Eu não sei como a pressão se porta. E a culpa é da vítima. É fácil, por isso que não anda a ciência. Nós precisamos pôr um pé atrás e falar: onde está a minha culpa? Onde eu posso melhorar isso? Onde eu posso mudar essa tragédia que o professor Ivan Goldberg escreveu no prefácio do meu livro, que seria facilmente evitada com um diagnóstico correto e um tratamento apropriado, que não é feito. Insatisfeito e inconformado com isso, eu escrevi um artigo chamado Por que as pessoas ainda ficam cegos de glaucoma? Nós estamos falando de 2021, quando eu publiquei o artigo, 2020, eu acho.
na mesma proporção que ficavam há 20 anos atrás, a despeito dos grandes avanços que nós tivemos. Porque nós não estamos focando isso que você pediu para eu falar. Por que eles ficam cegos? Esse é o objeto. O avião não cai por um erro, o avião cai por vários erros. E eu escrevi esse artigo, e daí, por coincidência, mandei para o Gustavo de Moraes, um grande brasileiro, embaixador do Brasil lá fora, junto com o Felipe Medeiros, que ao deixar em cima da mesa, o professor Bob Rich, muito conhecido, um amicíssimo nosso, um grande professor, e ele falou, me telefonou, Raymond, gostaria de entrar nesse trabalho. Daí o Gustavo foi transferido para a Universidade de Colômbia. E estava escrevendo, o professor Jacques Schoff viu o trabalho, falou, Raymond, eu gostaria de entrar nesse trabalho. Porque é importante, a tua pergunta é importantíssima, e é raríssima, às vezes eu vejo alguém perguntar isso. Se o avião cai, vão procurar na caixa preta. O que aconteceu? O paciente fica cego, não sei, a culpa é sua, você não usou colírio. Pelo amor de Deus, nós temos que mudar isso, nós temos que ser inconformados com isso. E daí o Jacques Schoff entrou também. Então, nesse artigo, tenho eu como primeiro autor, o Gustavo de Moraes como segundo autor, Jacques Schoff como terceiro autor e o Bob Rich como quarto autor. Esse artigo recebeu medalha virtual do ResearchGate, e foi considerado pela Fundação F1000 dos Estados Unidos, a fundação que analisa os trabalhos publicados, como um trabalho muito importante para ser lido. E eu vou fazer um sumário desse trabalho aqui para você. Uma das causas é que não é diagnosticado. E por que não é diagnosticado? Porque se baseia muito na pressão intraocular, não se olha o nervo óptico. O glaucoma, por definição, é uma lesão do nervo óptico, é uma neuropatia óptica. Então tem que observar. Eu lembro, no meu tempo, existia 23 sinais de glaucoma, muito confuso. Ninguém olhava. Como é que você vai olhar em um exame 23 sinais procurar? Aí eu fiz um estudo, levou 5 anos, selecionei os sinais mais importantes, apliquei esses sinais numa população virgem e eu fui capaz de diagnosticar 90% dos casos de glaucoma. Os 10% provavelmente eu pegaria depois, que eram muito iniciais. Por sorte, fui convidado a apresentar esse trabalho em Paris, e quando eu apresentei esse estudo, como diagnosticar o glaucoma pelo nervo óptico, que na época recebeu o nome EDP, Early Diagnostic Program, ele pegou o mundo todo. Professores, eu tenho toda a documentação, porque eu tenho copyright, e eu liberei isso para o mundo, apresentando na França, todos os professores nos vários estados da França, Inglaterra, Grã-Bretanha, Japão, todos os países. Eu fui homenageado em vários países por isso e ganhei um troféu da Associação Mundial de Glaucoma. E é considerado até hoje o melhor programa para diagnosticar glaucoma, porque você não vai pedir exames complementares se você não desconfia. E desconfiar de glaucoma é pela pressão e pelo nervo. Só que a pressão alta no glaucoma você pega em 40% dos casos no consultório. Então você tem que desconfiar pelo nervo também. E lancei isso porque em 12 anos todo mundo dizia que era subjetivo, que não tinha valor, nem muito valor. Nós mudamos essa história. Quando eu pensei que eu ia poder dormir em travesseiro, tranquilo, que eu tinha feito uma parte importante naquilo que me deixava inconformado, que era a cegueira dos pacientes que chegavam para mim, geralmente na fase da vida, quando eles poderiam aproveitar e desfrutar de tudo que fizeram, chegava falando, não estou enxergando direito, pensando que é óculos, já estava cego pelo glaucoma, quase cego pelo glaucoma. Mas tinha outros fatores também. O segundo fator é a percepção errada, que continua até hoje, de que o glaucoma é uma doença lenta, lentamente progressiva, que pouca gente fica cego, porque você veja, a própria definição da missão no tratamento do glaucoma é preservar a qualidade de vida do paciente a custo aceitável e baseado principalmente na progressão do campo visual. Isso é European Glaucoma Society, e você pega também a definição estadunidense, que é mais ou menos a mesma coisa. E repete-se, me deixa inconformado. Será que eu consigo prever a vida do paciente? Porque preservar a visão, a expectativa, a qualidade de vida do paciente, quanto tempo ele vai viver? Será que eu consigo prever exatamente a velocidade de progressão da doença, que não é linear? Terceiro, será que eu posso
imaginar o que o paciente vai querer quando ele tiver 75 anos de qualidade de vida? Será que ele vai querer jogar golfe e vai ser prejudicado porque a qualidade de vida para um pode ser diferente para outro? Então é meio imprevisível. E terceiro, que é o mais importante, não entra glaucoma pré-perimétrico, porque é baseado na velocidade de progressão do campo. Porque não se dá importância ao glaucoma. Só dá importância quando o paciente tem defeito de campo. Vejam, glaucoma, vamos colocar um implante que baixa 1,5 milímetros a pressão num glaucoma inicial. Essa percepção de glaucoma inicial está totalmente errada. Nós temos mais ou menos 1 milhão de fibras nervosas. No glaucoma inicial já se perdeu 300 mil fibras nervosas. Então não é tão inicial. No glaucoma moderado, que ainda se fala, não pode usar essa, correr um risco cirúrgico para baixar 1,6 milímetros, você perdeu 500 mil fibras nervosas. Numa palestra que eu vou dar agora, daqui 2 semanas em Michigan, eu fiz uma analogia, porque o americano, e todos nós sabemos bastante de algumas coisas e pouco de outras. A gente não sabe coisas que a gente não sabe. Né? Tem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente sabe que não sabe, mas tem coisas que a gente não sabe que não sabe. E eu fiz uma comparação. Vamos imaginar, glaucoma pré-perimétrico, que nós acabamos de dizer, não tem muita importância, porque nem entra no critério de tratamento difundido. Mas você perdeu 250 mil fibras nervosas. Uma coisa que todo mundo entende é dinheiro. Você tem R$1 milhão, você perdeu 250 mil. Você não vai ligar? Claro que vai. Daí você perde mais 200 mil, glaucoma moderado. Você não vai ligar? Eu preciso esperar progredir mais? Não. Se o ladrão está entrando na minha casa, eu vou trancar a porta. Porque a hora que você tiver um glaucoma avançado e sobrou só 250 mil fibras nervosas, esse dinheiro que você se equivaleria a 250 mil reais que sobrou, você não consegue comprar uma fibra nervosa a mais. E o engraçado é que em discussões recentes, hoje até, as pessoas não dão importância ao glaucoma pré-perimétrico. Como é que não dão? É um glaucoma. E é o momento ideal para você tratar, onde o nervo óptico está saudável, onde o nervo óptico tolera, digamos assim, onde você pode fazer medicações mais simples para conseguir o objetivo de tratar e segurar essa pressão. A gente vai esperar o cara começar a ter lesão, já ter perdido metade do nervo óptico para começar a tratar. Que absurdo pensar isso, né? E veja, é tão claro para a gente. Tão claro. Por que a gente não... Para alguns. Para alguns. Você colocou perfeitamente, posicionou perfeitamente a minha impressão e é igual à sua. Agora, você disse um absurdo. O Robert Wyatt escreveu assim, não é um absurdo a gente continuar acreditando ou tratando o glaucoma baseado em uma pressão, uma medida de pressão, é um absurdo. Agora, mais absurdo ainda, que pouca gente fala, porque talvez não conheçam a neurociência, você, quando abre o olho e vê uma cena complexa, o teu cérebro gasta 40% a mais de energia. 40% a mais de energia. Energia é o que a espécie mais procura preservar, conservar, não gastar a troco de nada. E o teu cérebro gasta 40% a mais de energia, simplesmente baseado no você abrir o olho. Porque a quantidade de informações que vai ao cérebro é monumental. Então, voltando à tua palavra absurdo, não é um absurdo você basear seu tratamento em campo visual? Branco sobre branco, a função mais elementar que existe quando você desperdiça todas as outras sem olhar? Não, o Felipe Medeiros apresentou ontem aquele trabalho dele, comprovando aquilo que a gente já sabia, que quando o glaucoma está começando, você já perdeu aquela tanto de fibra nervosa. Exatamente. Será que a gente precisa esperar? Será que você não vai tratar esse paciente? Será que a gente não vai botar como saúde pública tratar o glaucoma no início? Será que a gente vai botar como alvo de saúde pública tratar somente o glaucoma quando aparece o campo visual? Então, talvez por saúde pública a gente deva usar mais o OCT do que usar o campo visual, porque aí não depende da sensibilidade do paciente, não depende do conhecimento do paciente, do grau de instrução. A pergunta agora é,
em termos de saúde pública, para o nosso paciente, não o paciente que tem recursos, que tem dinheiro, para o paciente do SUS. Como é que você acha que a gente devia abordar o paciente do SUS hoje no Brasil? A gente está na frente da SBG e a gente hoje tem, graças a Deus, a chance de implementar, ou pelo menos sugerir, modos de tratamento, modo de abordagem. Professor, como é que você acha que a gente poderia tratar melhor nossos pacientes tendo o SUS como referência? Eu vou voltar um pouquinho atrás, porque a gente só pode tratar qualquer outro ser humano se a gente souber como tratar. Se a gente não souber como tratar, nós vamos tratar tudo errado. Então, voltando ao que o Aireb falou que é um absurdo, nós sabemos hoje, tem mais de 15 trabalhos mostrando que o pico de pressão é o fator mais importante da progressão da doença. Medidas isoladas têm um valor muito restrito. A não ser que você pegue o ladrão em flagrante, tudo bem, mas se você não pegar, não quer dizer que ele não roubou, ou não está lá para roubar. E o pico pressórico não é avaliado como deve. E a gente tem métodos para isso. Ou você mede o máximo por dia no dia, mede 2 em 2 horas, mas 56% dos picos pressóricos ocorrem fora do horário de consultório. Existe o teste que você sabe, difundido agora, aprovado pelo sistema de saúde, já que você está falando do SUS, aprovado pelo sistema de saúde da Inglaterra, o NHS, para ser usado na Inglaterra, pago pelo sistema de saúde inglês, para pegar o pico, com a finalidade de ver se você precisa ser tratado, se você tem risco de glaucoma, se você precisa mudar o tratamento, se você precisa ter indicação de cirurgia, como eu mostrei ontem na minha palestra, que você estava presidindo brilhantemente, por sinal. E não se faz. E aí entra a teoria, a metáfora do rinoceronte cinza, que é muito empregada nas indústrias, nas grandes corporações. O que é a metáfora do rinoceronte cinza? Ela diz o seguinte: como se pode continuar olvidando um animal de 2 toneladas, que é a principal causa de todos os problemas, e não fazer absolutamente nada? É absurdo, é absurdo. Todo mundo sabe que uma medida de pressão não quer dizer nada, mas continua se fazendo. Então, uma vez resolvido isso, um bom diagnóstico, uma boa avaliação do risco e do que esse paciente está perdendo, o valor real da perda dele, não baseado em campo visual, mas baseado em fibras nervosas, como você chamou a atenção. Saber evitar o pico pressórico e orientar o paciente corretamente a usar o colírio e não condenar a própria vítima, como disse no começo dessa palestra, esses são os pilares básicos que nós hoje temos para evitar essa tragédia que eu vejo todo dia, e eu tenho pacientes de alto nível socioeconômico. Não se justifica que ele não teve acesso. Ele teve acesso, passou por vários médicos e ficou cego. Então precisa mudar. Agora, quanto ao SUS, bom, o NHS inglês já fez isso. No Brasil seria difícil. População muito grande, muito diversificada, país muito grande. Mas eu acho, o paciente vai fazer óculos, ele tem que passar por um screening de glaucoma. É a maior oportunidade dele. E aí o médico deve avaliar isso. Você pode, como eu conversei com o Felipe ontem no jantar, você pode, por exemplo, com a inteligência artificial, tentar fazer um screening da população de maior risco. Você pode também fazer com OCT. Por exemplo, é muito caro para a sociedade, e isso é um problema ético, você investir muito em pacientes que não precisam. Mas uma sociedade como a nossa, que não poderia gastar com cirurgias pouco eficientes, quando a gente tem tanto problemas maiores do que isso para investir. Um OCT, por exemplo, eu falei com o Felipe, na minha prática, raramente eu vejo um paciente com um campo visual normal com um OCT abaixo de 65, de average. Eu falei, concordo, é raríssimo. Então, se você fizer um screening pelo OCT, que é mais fácil do campo visual, você depois pode fazer o campo visual, mas você seleciona as pessoas que têm algum problema, pode não ser glaucoma, mas tem algum problema. E nesse screening, você pode associar uma foto, se for o caso, que é facílimo, fazer as duas coisas com câmeras que não precisam dilatar,
E daí você também faz um screening para diabetes e outras patologias. Então é facílimo. Você põe no Walmart da vida nos Estados Unidos, ou coloca aqui, o indivíduo vai lá, tira a fotografia, vai para um centro de leitura e fala, esse paciente é melhor chamar. Seria ótimo. Essa é a parte. Eu não gosto muito de delegar minhas obrigações a outros. Essa é a parte que é do SUS, que a gente pode, você como presidente, e você tem uma avenida pela frente para mudar as coisas erradas que existem nesse país, e precisa ter alguém que faça isso, porque infelizmente esse país é o tapinhas nas costas, aplausos, um dos que tem mais aplausos no emoji. Então nós precisamos ter pessoas que tenham liderança, pessoas que tenham visão, pessoas que queiram mudar as coisas que estão erradas, que queiram tirar esse rinoceronte cinza do meio, porque essas pessoas vão fazer a diferença. Vão acabar esquecidas como Steven Drance, que foi meu mentor, maravilhoso, mas ele fez alguma coisa, ele não passou uma nuvem branca. Ele teve a oportunidade, Deus deu para ele essa oportunidade, colocou ele numa posição correta, no momento correto, e ele fez. Ele foi homenageado na Academia Americana, porque dos 36 fellows que ele teve, 32 são líderes mundiais. Essas pessoas não saem nunca, eles podem esvaecer na história, mas não morrem nunca na sua memória. Isso que a gente deve cultivar na vida da gente. Ser alguém que fez alguma coisa para o próximo, sem pedir nada em troca. Então, eu acho que essa seria a minha palavra, estou à disposição para qualquer outra pergunta. Eu queria, realmente, a mensagem é essa. Só para a gente concluir, eu queria uma opinião sua. Muitos trabalhos mostraram aí, nesse congresso e outros que foram publicados, que o tratamento com laser, principalmente o SLT, que é o laser seletivo, tem se mostrado tão eficiente quanto colírio e muitas vezes mais barato que colírio para ser aplicado. Você acha que em curto prazo existe base científica para a gente propor o uso desse tratamento no paciente como primeira escolha e até no SUS? Perfeito, uma pergunta extremamente importante. Eu acho que sim. Eu sugeri isso ao chefe do serviço de glaucoma atual da USP. Comprei um SLT para isso, mas infelizmente também não é feito lá, de rotina como primeira opção. Mas eu acho que é excelente porque o custo é barato. As complicações muito raras, o paciente vai economizar, que é importante, e não vai gastar em colírio, e o SUS também vai economizar, porque não vai gastar em colírios, e existe a fidelidade do tratamento, não existe, o paciente não esquece de pingar, porque o laser está feito. Então, eu acho que se conseguisse colocar um SLT, ou eventualmente até um argônio, porque o argônio permite também aproveitar para a retina em alguns centros, mas o SLT é muito mais fácil de ser feito, ele pode ser fazer de novo. Eu acho que seria uma boa objetivo da coisa. Parênteses, no Brasil não se colocava implante, colocava 300 implantes por ano. O custo é caríssimo do implante americano, a população carente não tinha. Nós criamos o implante brasileiro, 10 anos de pesquisa, 10 anos para ser patenteado, 10 anos para ser comercializado. Esse ano comemorou 3.000 implantes colocados em brasileiros. Ou seja, 3.000 brasileiros se beneficiaram do implante que eventualmente não teriam, que é quase o penúltimo chance que ele tem de não ficar cego. Nós temos que fazer isso e essa oportunidade que está na tua mão, de brigar por isso, para fazer o SLT ou SLT, como primeira opção nos pacientes em lugar de colírio. É claro que tem aqueles que você olha assim e vai para a cirurgia, não tem saída, mas eu acho uma excelente opção. E o interessante é que o gestor consciente percebe isso. Um exemplo, lá em Recife, a gente tem um centro que cuida de glaucoma, ou que cuida de oftalmologia e diabetes e hipertensão. E eu fui na direção lá, não estava como presidente ainda, e mostrei aquele trabalhinho de custo-efetividade do SLT que o Augusto fez no ano passado, junto com a Vilma. Eles prontamente nos convidaram para reformular o modelo de atendimento ao glaucoma lá, como SBG, e compraram um SLT, que vai chegar no mês que vem para a gente começar a usar. E eles facultaram a SBG montar o programa
para atendimento do paciente com glaucoma no município de Recife. Bacana, ótimo. Então, assim, para você ver como o gestor vê essas coisas, está faltando a gente mostrar. Não, eu acho que você é o indivíduo apropriado num tempo apropriado, não de fazer marolinha, mas fazer grandes ondas, onde a humanidade surfa em cima delas. Amém. Eu queria agradecer muito ao professor Remo. Eu tenho uma dívida grande para com ele. Ele me ensinou praticamente tudo que eu sei de glaucoma. Foi meu mentor, é meu mentor e foi meu orientador na minha tese de doutorado. Tenho um respeito enorme por ele. E a SBG tem um prazer enorme de recebê-lo aqui. Aqui, Roberto Galvão Filho, presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, concluindo mais um podcast SBG. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês ouçam e repassem esses recados que a gente grava aqui para vocês. Muito obrigado.